Bom dia, amados povo de Deus. Que o Espírito Santo enche o vosso coração de alegria nesse momento em que vamos abrir a Bíblia Sagrada, a sua palavra, para nós meditarmos um pouquinho antes de eu começar meu dia de trabalho. Eu sou muito grata a Deus, Ele me deu uma boa noite, me abençoou, amanheci bem, a minha família, e tem motivo de agradecimento, não é isso? E eu já fiz os meus estudos, já estudei, já fiz o meu ano bíblico, eu gosto de estudar a Bíblia, um capítulo por dia. E de primeiro eu lia 3 capítulos por dia. Agora eu estou lendo um, que eu quero ler com mais meditação, aprender mais de cada capítulo. Já li muitos anos a Bíblia inteira, todo ano. Porque se você lê 3 capítulos por dia, você consegue ler ela num ano. Mas agora não, agora eu estou seguindo o reavivado por sua palavra, lendo um capítulo por dia. Só que aprendendo muito, deliciando com cada capítulo da Bíblia. Estamos no livro de Jeremias. Já passamos por vários capítulos, já estamos no capítulo 37, 38 hoje de Jeremias. E a gente aprende a cada dia e vai tirando lições para a nossa vida hoje. Por exemplo, o desespero de Jeremias ao passar a mensagem de Deus para o povo de Judá é que Jerusalém seria destruída e que os caldeus, o rei Nabucodonosor, ia invadir Jerusalém. Invadiu 3 vezes Jerusalém. Na primeira vez levou Daniel, e cada vez que ele vinha levava um pouco, entende? E a ordem era para que o rei Zedequias, ele se entregasse a Deus de uma tal maneira e obedecesse a palavra do Senhor. Qual que era a mensagem do Senhor para o rei? É que ele reconhecesse a soberania do rei Nabucodonosor e se entregasse ao rei Nabucodonosor, pouparia sua vida e pouparia também de ser queimada a cidade. Mas eles não acreditaram. E Deus, naquela angústia de querer salvar o seu povo, Deus apelava para o coração daquele povo, mas eles não aceitavam. Hoje, nós estamos vivendo os mesmos acontecimentos, só que agora é a volta de Jesus. E a sua palavra, ela traz para nós alertas, para nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando. E é uma coisa assim, impressionante, os apelos veementes que Deus faz na sua palavra, como fez com o povo de Judá. Jesus, no capítulo 24 de São Mateus, ele disse tudo que iria acontecer antes da sua vinda. Gente, nós estamos vivendo isso. Nós estamos no limiar de todas as coisas para acontecer. E Deus apela para o coração dos seus filhos. No capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, ele diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai das confusões, entrega-se ao Senhor, porque Jesus vai voltar. Queremos ou não, Jesus vai vir para nos buscar. E a nossa luta é grande, porque nós estamos lutando para a salvação da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos de fé. Cada madrugada, quando eu estou orando a Deus, eu falo: Senhor, cuida da minha igreja. Aqueles irmãos tão queridos, eu quero que todos eles estejam no céu. Por favor, Senhor, é um apelo, uma oração apelativa para Deus,
não deixar ninguém se perder. Porque você olha para a igreja, você vê uma igreja morna, que é uma igreja que não estão muito preocupado, estão mais preocupados com a sua casa, com o seu carro, estão mais preocupados com o que vai vestir. É isso? E a parte principal, que é a parte espiritual, às vezes nós não estamos preocupados. E nos dias de Jeremias chorava, por isso que a Bíblia chama Jeremias um profeta chorão, porque ele chorava, ele implorava para aquele povo. Qual era a resposta do povo? Prendiam Jeremias, açoitavam Jeremias, batiam em Jeremias. Aí Deus fez um último apelo. Deus fez um ato estranho, que eu achei assim estranho. Vocês conhecem a história dos recabitas? Quase a Bíblia não se fala deles, né? Só está aqui no livro de Jeremias essa passagem dos recabitas, que nos impressiona. Quem são os recabitas? Deus falou para Jeremias, pega o chefe da clã dos recabitas, levam eles lá no templo, num cômodo lá do templo, numa câmara lá do templo, leva eles lá. E lá, vocês põem vinho na frente deles e mandam que eles bebam vinho. Estranho, né? Deus mandando dar vinho. Por que será que Deus fez isso? Por que será que Deus fez isso? E aqui disse aqui, então Jeremias diz assim, eu estou no capítulo 35 de Jeremias, e no versinho 3. Então fui falar com Jazania, filho de Jeremias, filho de Rabanazia, e com os irmãos dele, e com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas. E levei-os à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maaseia, filho de Salum, que é o guarda da porta. Então pus jarra cheia de vinho e copo diante dos filhos da casa dos recabitas e lhe disse, bebam. Sabe o que eles disseram? Não bebemos. Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Não construam casa. E ele deu várias ordens àquele pai, para os seus filhos, o que eles deveriam fazer. Nunca bebam vinho. Vocês não devem construir casas. Vocês devem morar em barraca, ser nômades. Eles obedeceram à risca. E eles disseram para Jeremias, nós não vamos beber vinho, porque o nosso pai nos ordenou para que não bebêssemos vinho. O pai do nosso pai, nosso avô, nosso tataravô falou para não bebermos e nós não vamos beber vinho. Então, eles disseram, nós não beberemos, nem plantamos vinha, para não sermos tentados a beber vinho. Então Deus falou para Jeremias assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, e eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem à ordem de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Você viu? Por que Deus mandou levar vinho para eles beber? Porque Deus tinha certeza que eles não beberiam. E Deus disse assim, olha, eles obedecem à risca a palavra do seu pai. Agora, eu falo para esse povo, eu falo que essa cidade vai ser destruída, que eles obedeçam, que eles se entregam nas mãos de Nabucodonosor.
eles não obedecem à minha palavra. E trazendo as lições para nós hoje, estamos obedecendo a palavra de Deus, as ordenanças? No Salmo 119 diz que Deus mandando para nós obedecermos seus mandamentos à risca. Precisamos obedecermos, porque Jesus Cristo está voltando, com poder e grande glória. E só aqueles que ficarem atentos à sua palavra é que irão morar com Ele na eternidade. Deus não vai levar para lá a pessoa desobediente, porque o pecado nunca mais pode ocorrer na nova terra. Então, que exemplo desse recabita, obediência ao seu pai. E Deus, no finalzinho do capítulo, Deus diz assim no verso 18: a casa dos recabitas, Jeremias disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram os mandamentos de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhe ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem para me servir. Que bênção! Só por ele ter sido obediente aos mandamentos de seus pais, que ensinaram a eles à risca. Porque Deus, ele disse para que os pais ensinassem os filhos seus mandamentos. Andando pelo caminho, sentado na mesa, deitado na sua cama, você está sempre falando para ele. Põe como testeira, põe os mandamentos de Deus sempre para eles verem onde estão os mandamentos de Deus. Essa era a vontade de Deus, que os pais ensinassem os filhos. E Jonadab, o recabita, ele ensinou à risca os mandamentos de Deus para a sua família, para os seus filhos, e passou de geração a geração aquela obediência. E Deus ficou feliz com isso. E Deus disse que nunca ia faltar um descendente para homem para servir a Deus entre os recabitas. Essas são as bênçãos de Deus. Se nós obedecermos a Deus, irmãos, seremos muito abençoados. Já aqui nessa terra. Aqui nós já ganhamos 100 vezes mais que obedecem. E ainda por cima, Jesus disse, a vida eterna. Quando passei na história dos recabitas, eu fiquei pensando, meu Deus, me ajuda a ser um recabita de obediência. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela está sendo muito mal compreendida no final dos tempos agora. As pessoas não estão mais levando a sério a Bíblia Sagrada. Ele só fica que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. E hoje o profeta está aqui na palavra de Deus. Aqui está a profecia. Amigos, irmãos queridos, vocês que me ouvem, se voltem para a palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada de tal maneira. Peça ao Espírito Santo que vos ilumine a mente, o coração, para vocês terem aquela compreensão, porque estamos vivendo em momentos muito solenes. As coisas estão acontecendo, é só quem não quer ver. E Jesus está voltando. Temos certeza disso. Logo fechará a porta da graça. E depois não adianta mais. Quando a porta da graça for fechada, a Bíblia disse
Quem é santo continua a santificar-se mais ainda. Quem é puro continua a purificar-se mais ainda. Mas quem é injusto continua na injustiça ainda. Quem é perdido vai continuar perdido, pior ainda. Porque a porta da graça foi fechada. Mas hoje a porta da graça está aberta. Por que será que Jesus está demorando tanto? Então você já pensou que pode ser por causa de você, da sua família? Ele está aguardando vocês. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. E Jesus nos convida a participar daquela grande ceia que vai ter naquele grande dia. Quando ele disse que a última ceia, ele falou para os discípulos, na última ceia, ele disse, a última ceia eu vou beber com vocês lá no reino do meu Pai. Que privilégio, passar por esse mundo, achar que estando salvo e ser perdido vai ser terrível. Não brinca de ser cristão. Ser cristão genuíno e verdadeiro. O que está faltando? Vai ser muito triste naquele dia ouvir de Jesus, não te conheço, não te conheço. Como diz no capítulo 7 de São Mateus, no versinho 23, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz maravilhas, eu não te conheço. Não te conheço. Na parábola das 10 virgens, eram todas virgens, eram todos fiéis a Deus, mas na metade do caminho, não sei o que aconteceu, elas deixaram de buscar Deus, buscar o Espírito Santo. Tinha todo o conhecimento, mas não tinha mais o poder do Espírito Santo sobre elas. E as lamparinas delas estavam quase se apagando. A lamparina, ela consome o azeite. Precisa ser reposto, entendeu? A cada dia nós temos que pôr um pouco de azeite. O azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. E esse azeite ajuda nós a iluminarmos na leitura da sua palavra, compreendermos. Gente, não se iludam. Não se iludam. Satanás não dorme. Ele quer nos destruir, ele não quer que nós sejamos salvos. Por isso ele fará qualquer coisa. E se nós não estudarmos a Bíblia, Jesus falou que se for possível, ele engana até os próprios escolhidos. Se for possível, ele faz isso. Você tem que ter um discernimento muito claro na sua mente. Por isso que o conselho de Deus é, até na alimentação, para nós saber, porque a alimentação influencia muito na nossa mente, para clarear a nossa mente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu recebi muita compreensão da palavra de Deus quando eu mudei minha alimentação, quando eu tirei gordura da minha vida, carne, refrigerante, sabe, tudo isso. A minha mente clareou mais. Às vezes as pessoas fazem jejum porque acham que se elas fizerem jejum, elas sofrerem, Deus vai olhar para elas e vai, ai, coitadinha, ela está jejuando, eu vou atender ela. Não. O jejum é você abster-se de alimento, desbloqueia sua mente, que está tudo embotada de tanta porcaria que nós jogamos para dentro do nosso corpo. E quando nós jejuamos, a mente é desbloqueada, todas as impurezas. O Espírito Santo então consegue trabalhar na sua mente. Você lê a Bíblia Sagrada, clareia o Espírito Santo. Eu estava vendo um testemunho de uma presbiteriana
que ela disse que quando ela começou a estudar a Bíblia, orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo iluminasse, que ela queria fazer tudo o que a Bíblia diz. Lógico, quando a pessoa pede isso, o Espírito Santo já começa a agir, a atuar, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, toda a Escritura. Não é só o Novo Testamento. Né? Tem gente que fala assim, agora do Velho Testamento não precisa. Não, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela disse que ela começou a estudar. E aí ela com o marido, aí a igreja começou a rejeitar ela. Porque ela começou, mas aqui está dizendo assim, nós não fazemos. E elas saíram abriram uma outra igreja. E ela disse que ela foi impressionada por Deus, impressionada por Deus. Ela falou assim, ninguém me falou, nenhum adventista falou, ninguém me falou, mas eu fui impressionada por Deus a estudar sobre o sábado na Bíblia. Primeiro eu comecei a procurar domingo, não achei. E Deus foi, aí ela chamou o marido e falou assim, olha, eu estou recebendo essas impressões. O marido falou para ela assim, não. Ela achava que o marido dela tinha mais conhecimento, porque ele tinha estudado mais. Eu falei, não, esse negócio de sábado agora não existe mais. E agora é domingo que nós guardamos. E ela começou a orar a Deus pelo marido, para dar entendimento para o marido. E Deus começou a trabalhar na mente do marido. O marido falou assim, olha, para tranquilizar você, eu vou estudar sobre esse assunto do sábado. E o marido começou a estudar, esse pastor, é um pastor, ele começou a estudar. Ele foi impactado com a mensagem do sábado. Ele pegou de Gênesis e foi até Apocalipse. Temei a Deus e dar-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ué, mas quem fez os céus, a terra, foi o próprio Deus. E aonde que está escrito? Nos mandamentos. No 4º mandamento da lei de Deus. Que Deus é o Criador. Diante disso, o que aconteceu? A igreja deles, toda a igreja. Aí ele ficou preocupado. Agora, como é que eu posso? Agora eu tenho que passar para a minha igreja isso. Porque eu não posso guardar só para mim. Eu estou preocupado e começou a orar. Mas Deus já tinha trabalhado com a igreja. Quando ele anunciou a igreja, aí eles falaram assim, muitos de nós também estamos guardando o sábado, porque nós já aprendemos com a TV Novo Tempo, que tem ensinado muito sobre o sábado, nós já aprendemos. Ele disse, não vou dizer para você que 100% da igreja, mas 90% da igreja aceitaram a mensagem do sábado. Toda a igreja está guardando o sábado. 90% da igreja. É assim que o Espírito Santo trabalha na mente. Não precisa ser adventista, não. Não precisa falar, não. As pessoas falam assim, você vai dizer agora. Não é os adventistas que guardam isso aqui. É a Bíblia que manda guardar. Aceite o que diz a Escritura Sagrada. Não se iluda. Naquele grande dia, você não vai poder chegar de Deus e falar assim, mas Senhor, mas eu não sabia, porque meu pastor falou, mas você está com a Bíblia na mão. Você está com a palavra de Deus na mão. Não se iluda. E você que está afastado da igreja, eu convido você a retornar depressa. Apressa-te. Depressa. Que Satanás ele não dorme. Chegará um momento que ele não vai deixar você mais fazer isso. Aceite o apelo de Deus, o convite do Todo-Poderoso. Aceite o convite desse Deus de amor. Que deixou o céu um dia e veio a essa terra, se tornou um de nós, se tornou humano para nos salvar. Valorize isso. Aceite essa graça maravilhosa de Cristo, não uma graça barata como estão pregando por aí. Uma graça barata que Deus não precisa mais guardar mandamento. Vocês acham? Você acha que Deus na criação, quando ele instituiu o sábado, vocês acham mesmo que Deus ia abolir e falar, isso aí agora não serve mais? Não. A Bíblia diz que o Senhor diz assim, eu, Senhor, não mudo. Eu não mudo. Tiago 2,17 diz que Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não dá uma lei hoje para dizer assim, mas... Aí as pessoas confundem, mas então tem que matar... Não, os cordeirinhos apontavam para Cristo
Cristo veio, não precisa mais matar cordeirinho. Mas os seus mandamentos, diz a Bíblia, que eles são eternos. Eterno. Daniel diz, Senhor, eu deleito-me em fazer a tua vontade. O Salmo 119 diz assim, desvenda, Senhor, os meus olhos, para eu enxergar as maravilhas da tua lei. E vamos ser firmes na palavra de Deus. Vamos guardar, vamos obedecer no assim diz o Senhor, como fizeram os recabitas. Fiéis a Deus, a seu Pai. No que seu Pai ensinou sobre os mandamentos de Deus, eles foram fiéis. Não era estranho Deus mandar eles tomar vinho? Deus tinha certeza que eles não iam tomar, porque eles eram fiéis. E diz, o recabita é fiel ao Pai. Agora, eu que mando, vocês não são fiéis a mim. E infelizmente está acontecendo isso hoje também, com a Igreja de Deus. Com a Igreja de Deus. Precisamos tomar cuidado. Aceitar o convite de Deus. Deus te ama. Venha como está, mas não permaneça como está. Você vem como está, Deus faz uma transformação na sua vida. E você passa a ser uma joia preciosa nas mãos de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude vocês a aceitar o apelo do Espírito Santo que a cada dia faz a vocês. E não deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Obedeçam a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Esse é o conselho de Deus. Se firmar na palavra de Deus. Nem um dia deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Nem um dia deixe de orar, pedindo, Senhor, me ajuda hoje a vencer esse dia. Me prepare para o céu. Vamos orar? Querido Deus. O nosso coração, neste momento, é cheio de gratidão a Ti, por termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Por termos em nossa vida o Teu Santo Espírito, que nos ilumina a cada dia na leitura da Tua Palavra. Fica conosco, ó Deus. Derrama sobre nós uma porção do Teu Santo Espírito, para nós compreender. Deus Santo, queremos estar contigo naquele grande dia. Queremos entrar contigo pelos portais eternos para viver a eternidade contigo, aonde não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais lamento, aonde ali só reinará a felicidade. Ajuda, Pai. Não permita que nuvens escuras encubram nosso rumo para o céu, mas que nós possamos a passos firmes caminhar rumo à pátria celeste. Tanto a mim quanto a minha família e aos meus queridos que me assistem nesse canal, Deus, não permita que nenhum deles se percam, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Lá no céu, Pai, eu quero abraçar muitas pessoas que estão lá porque ouviram a Tua palavra através desse canal. Querido Deus, é no nome santo de Jesus que eu suplico essas bênçãos agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem oração, escrevam aí embaixo. Eu estou sempre disposta a orar por vocês. A cada madrugada, eu estou orando por aqueles que assistem, para que Deus dê vitória para eles vencer o mal. E fica firme nessa jornada. Que vocês tenham um dia feliz e abençoado. E que o Senhor encha vocês e a vossa família de bênção. Em nome de Jesus. Amém.